pessoal. Então, estamos aqui de volta, né, para a nossa segunda e última aula semanal de ciências. Sejam todos muito bem-vindos. Gente, na primeira aula nós já falamos sobre eletricidade e sobre materiais isolantes e condutores. Agora nós falaremos de corrente elétrica e dos cuidados das instalações, né, que devemos ter nas instalações elétricas, certo? Então, vamos abrir o nosso livro aí desde a página 83. Nós chegaremos até a 192, certo? Vamos rever todo esse conteúdo. Então, livrinho aí. Então, gente, começando aí a falar sobre corrente elétrica, né? Considerando o que você aprendeu até o momento sobre eletricidade, você já sabe como o equipamento elétrico funciona quando está ligado a uma tomada ou como a lâmpada acende quando acionamos o interruptor. É mais ou menos o que nós falamos agora na atividade, né, que acabamos de fazer na outra aula, na aula anterior, sobre o circuito elétrico, né, o circuito fechado, circuito aberto. Vamos ver aqui o exemplo, né, dessa representação esquemática do circuito elétrico. Gente, o conjunto formado pela pilha, pelos fios, pelo interruptor e pela lâmpada é chamado circuito elétrico. Vamos ver aqui. O circuito elétrico faz com que a lâmpada acenda com a passagem de corrente elétrica. Está fechado, né, o circuito. Olha aí, um ligado ao outro. Passa pela pilha, vem o interruptor que abre ou fecha o circuito. Se o circuito estiver aberto, a lâmpada vai apagar, né? Se o circuito estiver fechado, a lâmpada vai acender. A lâmpada acende porque a corrente elétrica, ou seja, o movimento contínuo e ordenado de cargas elétricas negativas, está passando pelos fios, pelo interruptor, pela pilha e lâmpada. Nas casas, as lâmpadas acendem também, né, porque é uma corrente elétrica passando pelos fios da instalação elétrica. Mas você sabe como uma corrente elétrica é formada? Vamos procurar entender? Vamos novamente utilizar a pilha como exemplo, né? Uma pilha tem dois polos, o positivo e o negativo. Quando o aparelho é ligado à pilha, a tensão elétrica fornecida por ela impulsiona as partículas com carga elétrica do fio, organizando os movimentos da carga elétrica negativa. Essa organização gera uma corrente elétrica. No caso de instalações elétricas em residências, né, que é o que temos em nossas casas, as tomadas oferecem a tensão elétrica que gera corrente para determinado aparelho. O circuito está fechado. Se levantarmos a chave, olha aqui, o circuito se abre e a corrente elétrica é interrompida. Um interruptor que serve para ligar e desligar as lâmpadas e outros aparelhos, ele fecha e abre o circuito. Com isso, permite ou interrompe o movimento ordenado de cargas elétricas. Então, olha aí, né, uma estrutura ligada à outra, né, só tem que estar fechado. Vamos lá. As transformações químicas que ocorrem no interior da pilha fornecem a energia que mantém a corrente elétrica. Pilhas e baterias são chamadas de geradores, que são dispositivos que transformam outras formas de energia em energia elétrica. A corrente elétrica gerada por pilhas e baterias é chamada corrente contínua. A corrente que usamos em nossas casas, quando ligamos um aparelho que está conectado à tomada, né, ou quando acendemos uma lâmpada, é a corrente alternada. Isso significa que cargas elétricas ficam oscilando rapidamente no interior do material condutor que compõe os fios elétricos, ora para um lado, ora para o outro, invertendo periodicamente o sentido da corrente. Então, nos aparelhos que funcionam com corrente alternada, aparece a indicação, ó, CA ou AC, que são as iniciais, né, de corrente alternada. A intensidade de uma corrente elétrica é medida em ampere, olha aí a letra A. O aparelho que mede a intensidade de uma corrente é chamado amperímetro, olha aí. Vamos aqui um pouquinho de história. André-Marie Ampère. André-Marie Ampère nasceu em 1775, na cidade de Lyon, na França. Filho de, pelo nome aqui do Marie, a gente parece até que é mulher, não é? Mas tem o André, né, para a gente entender melhor, que é masculino. Filho de um intelectual e de uma comerciante autodidata. Antes mesmo de ler e escrever, resolvia problemas aritméticos, demonstrando aptidão excepcional para o cálculo.
Aos 12 anos, ele já dominava os principais teoremas de álgebra e geometria. Seu pai foi o principal incentivador dos seus estudos. Criou uma biblioteca para o filho, que aos 11 anos, Ampère havia lido completamente, e o ensinou o latim, que é o idioma que aprendeu em poucas semanas, e o permitiu leituras de importantes obras escritas da língua. Será que ele é inteligente, gente? Que menino, hein? Prodígio, ó, aos 11 anos já havia lido todos os livros da biblioteca. A obra que imortalizou André-Marie Ampère foi publicada em 1826, intitulada Teoria dos Fenômenos Eletrodinâmicos, com a descoberta de que dois fios condutores atravessados por uma corrente elétrica exercem ações recíprocas um sobre o outro. O físico estabelecia as bases científicas do eletromagnetismo. Foi ele também o criador do primeiro eletroímã, que é o dispositivo fundamental para a invenção de vários aparelhos, como o telefone, microfone, alto-falante, telégrafo. André-Marie Ampère faleceu em Marselha, na França, no dia 10 de junho de 1836. Então, responsável por muitas descobertas, né, muitos trabalhos. Uma pessoa bem inteligente, né, usou sua inteligência em favor de boas coisas. Gente, continuando agora, vamos falar em potencial elétrico. Vamos lá, com a diferença aí, você sabe qual é a voltagem da energia da sua casa? Né? E aí? Aqui na nossa região, né, a gente usa muito 110 ou 220, mas nas nossas casas, né, geralmente é 110, não sei aí na casa de vocês. Mas e aí, você sabe qual é? Vamos lá, talvez você conheça a resposta, mas será que sabe o que significa volt ou voltagem? Então, na distribuição de água de um prédio, a água desce de caixa d'água para apartamentos pela ação da gravidade. De modo semelhante, as cargas elétricas se deslocam por causa do que chamamos de diferença de potencial elétrico, ou abreviadamente DDP. Então, enquanto maior a altura da caixa d'água em relação aos apartamentos, faz com que a água desça pelos canos de um prédio. A diferença de potencial elétrico faz a corrente elétrica circular pelos fios de um circuito. Então, entre os polos positivo e negativo de uma pilha, existe uma diferença de potencial elétrico, que mantém a corrente elétrica quando esses polos são ligados por um fio. A pilha usa energia química para criar e manter essa diferença de potencial. Vamos lá. Olha aí a figura. A diferença de potencial elétrico é chamada de tensão elétrica. Popularmente também é chamado o termo voltagem. A tensão elétrica é representada pela letra U. Ela é medida em volts por meio de aparelhos chamados voltímetros. Olha, aqui são exemplos de voltímetros, né? Lembram aí a letra V, né? Os voltímetros. Altímetro era a letra A. Agora, os voltímetros utilizam a letra E, V. Então, eles estão sendo usados para medir a tensão elétrica em vários pontos de um circuito. Olha aí. Quando o aparelho é ligado à tomada, a tensão elétrica da tomada aplica uma força elétrica sobre as cargas do fio, e isso provoca o surgimento de uma corrente elétrica. Olha aí, baterias de celulares são carregadas na energia elétrica. Vamos lá, no Brasil, a tensão elétrica das tomadas nas residências varia entre 110, 127 e 220 volts, dependendo da cidade, né? A de 110 está até deixando de ser utilizada. Vamos lá, nos aparelhos elétricos e nas lâmpadas aparece escrita atenção a voltagem a que eles devem ser ligados, né? Geralmente, quando nós vamos fazer uma compra de um aparelho elétrico, aí logo pergunta se é 110 ou 220, né? O vendedor acaba perguntando. E aí a gente tem que fazer a escolha de acordo com a nossa energia, não é? Com a tensão da nossa energia. Se o aparelho for ligado a uma tensão maior, ele pode ser danificado e parar de funcionar, né? Pode queimar. Se eu comprar um 110 e utilizar na 220, pode acontecer isso. Se for ligado na tensão menor, no caso, se eu comprar um 200 para usar em 220 e usar em 110, né, ele não vai funcionar, ou então vai funcionar mal, certo? Em muitos aparelhos, a seleção de tensão é automática ou com uma chave que permite ajustá-los à voltagem disponível do local. São os aparelhos bivolts, né? Aquele que a gente vai poder usar tanto em 110 quanto em 220. Então, alguns existe um botãozinho para a gente estar trocando e outros são automáticos. Não precisa apertar nenhum botãozinho.
Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os cuidados, né, gente? Lá na página, olha aqui, vamos seguir um pouquinho. Aqui, 191. Mas, gente, vamos ler um pouquinho esse textinho aqui anterior, da 190, que é interessante. Olha aí, fala um pouquinho sobre as pilhas, né? O descarte de pilhas, por que que elas não podem ser jogadas de qualquer maneira aí junto com o lixo comum. Vamos lá. Entenda porque pilhas e baterias não podem ser descartadas nos lixos comuns. A desatenção no descarte de pilhas e baterias pode resultar em diversas complicações, desde contaminação do solo e da água até doenças que podem afetar quem entrar em contato com o local onde esses materiais foram descartados incorretamente. Você, onde é que você descarta as pilhas aí da sua casa, que você usa, já esgotou, e aí onde descarta? A participação do comércio na questão é fundamental, oferecendo postos de coleta para as pilhas e baterias usadas. Então, é comum nós vermos, né, nos supermercados, tem sempre uma lixeira lá só para pilhas, para você estar sempre descartando. É uma boa ideia, né? Ajuda bastante para a gente não deixar esse lixo junto com os outros, inadequadamente. Vale lembrar que a legislação brasileira, por meio de resolução, né, 257 do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, determina que os fabricantes devem inserir na rotulagem dos produtos informações sobre o perigo do descarte incorreto das pilhas e baterias automotivas e de celular no lixo comum. Além disso, Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, PNRS, sancionada em 2010, estabelece um incentivo chamado logística reversa, que constitui em incentivos para que as empresas, governos e consumidores estejam comprometidos em viabilizar a coleta e restituição dos resíduos sólidos a empresas fabricantes, além da participação de cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais recicláveis. Vocês devem conhecer, né? Na nossa cidade aí tem. Mas é muito importante a conscientização. O perigo no descarte das pilhas e baterias está no fato de que, se descartadas incorretamente, elas podem ser amassadas ou estourarem, deixando vazar o líquido tóxico de seus interiores. Essa substância se acumula na natureza e, por não ser biodegradável, né, o que significa que não se decompõe, pode contaminar o solo. Algumas práticas podem ajudar a aumentar a vida útil das pilhas. Uma delas é nunca guardá-las em locais expostos ao calor e à umidade. Isso evita o vazamento de seu conteúdo. Além disso, é preferível a utilização de pilhas e baterias recarregáveis, pois têm maior durabilidade. É importante também retirar as pilhas dos equipamentos, né, se ele permanecer muito tempo sem uso. Mas como descartar? A responsabilidade por recolher e encaminhar adequadamente as pilhas após o uso é do fabricante. Portanto, os materiais usados devem ser entregues aos estabelecimentos que comercializam ou às assistências técnicas autorizadas para que eles repassem os resíduos aos fabricantes ou importadoras. As pilhas e baterias podem ser recicladas, reutilizadas ou podem passar por algum tipo de tratamento que possibilite um descarte não nocivo ao meio ambiente. Outro cuidado que deve ser tomado é com relação às pilhas piratas. De procedência duvidosa, elas podem conter materiais muito mais tóxicos do que as regulares. É importante também observar a rotulagem do produto. Veja se na embalagem consta que a pilha pode ser descartada no lixo comum. As pilhas do tipo alcalinas não contêm metais pesados em sua composição. Já as pilhas comuns, como as recarregáveis, possuem mercúrio, cádmio e chumbo e devem ser devolvidas ao fabricante. Então, vamos seguir agora para os cuidados nas instalações elétricas. Nós já vimos, né, que é importante verificar a voltagem correta para que a gente compre o aparelho, para que eu use na voltagem correta, né, para não haver problemas. E com relação aos choques, né, para diminuir os choques, as chances de choques e proteger alguns aparelhos elétricos de variações de tensão elétrica, é feita uma ligação terra, né, que você já deve ter ouvido falar aí, o aparelho é ligado a um fio, a uma barra de cobre enterrada no solo,
ou alojada na parede da casa, permitindo que o excesso de cargas elétricas escoe rapidamente para a terra. Então, para isso, os aparelhos elétricos e eletrônicos são fabricados atualmente com plugs no padrão de 3 pinos, sendo um deles o pino terra, que faz a ligação do aparelho com o sistema de aterramento, que leva o excesso de cargas elétricas para o solo. Então, esse processo aí, esse aterramento é obrigatório por lei nas construções novas desde 2009. Gente, enrolar um fio em outro para fazer emendas é muito perigoso e pode provocar curtos-circuitos. Por quê? 2 fios próximos se tocam e a corrente elétrica passa a percorrer um caminho com pouca resistência, né? Então, quando isso ocorre, a intensidade da corrente aumenta, e o calor produzido aquece o circuito a ponto de queimar o aparelho ou até provocar um incêndio. Então, para proteger instalações elétricas de efeitos de curtos-circuitos e de eventuais aumentos de corrente elétrica, existem disjuntores e dispositivos chamados fusíveis. Aqui o exemplo de fusíveis, né? Eles existem para proteger, né? Vamos lá. Nas residências, o fusível vem sendo substituído pelo disjuntor, que desliga automaticamente se a corrente ultrapassar certo valor. A vantagem é que basta ligá-lo novamente, né? Assim que o problema for resolvido. E também não precisa substituir por outro, como no caso do fusível, que ele precisa ser trocado. Se um disjuntor estiver desarmando a toda hora, um profissional habilitado deve ser consultado para identificar o problema. Então, não tem, se está desarmando sempre, tem algum problema, né? Precisa ser resolvido. Assim que é resolvido, ele volta ao normal. Nós falamos também dos riscos de choque elétricos, né? Eletrocução, choque elétrico, queimaduras, quedas de altura. Muito bem. Agora nós vamos fazer nossa atividade. Essa atividade fica na página 195, né, na seção De Olho na Notícia. Vamos fazer? A notícia abaixo está relacionada a um grande incêndio ocorrido em 1º de maio de 2018, no edifício Wilton Paz, de Almeida, localizado no centro da cidade de São Paulo, que resultou em seu desabamento e pelo menos 7 mortes. Curto-circuito provocou incêndio em prédio que ruiu em São Paulo, diz secretário. O secretário de Segurança Pública, Magno Alves, afirmou que um curto-circuito foi a causa do incêndio que levou ao desabamento do edifício Wilton Paz de Almeida. Gente, nós acabamos de falar dos cuidados, né, de curto-circuito. Então, vocês imaginem, por causa de um curto-circuito, aconteceu o desabamento de um prédio. Então, será que é algo tão importante? Muito importante, não é? O edifício Wilton Paz de Almeida, no Largo de Paissandu, no centro de São Paulo, na madrugada da última terça, né, que foi 1º de maio de 2018. Acabo de receber a informação de que sabemos onde começou o incêndio. Foi no 5º andar do prédio, em um cômodo onde moravam 4 pessoas. O incêndio começou em decorrência de um curto-circuito em uma tomada com TV, micro-ondas e geladeira. Não foi briga de casal. O que aconteceu foi fatalidade, disse o secretário. Após a tragédia, moradores chegaram a apontar a causa do incêndio como uma briga doméstica, que teria sido ouvida também do 5º andar, pouco antes das chamas se alastrarem. Também foi cogitado um vazamento em um botijão de gás como causa, o que foi descartado agora pelo secretário. O secretário também falou que foi instaurado um inquérito policial para apurar possíveis responsabilidades na tragédia. Então, observe o que tinha na tomada: TV, micro-ondas e geladeira. Nós já temos orientações que não podemos usar uma tomada assim, né, gente? Com esses aparelhos. Mas vamos lá. Letra A. Explique como possivelmente ocorreu o curto-circuito. O que é que vocês acham, a partir dessa ideia aí? O que é que vocês acham que aconteceu? Esses 3 aparelhos ligados na tomada. O que foi que aconteceu? Vamos responder? Então, o curto-circuito foi provocado pelo uso de 3 aparelhos em uma mesma tomada, provocando o aumento da intensidade da corrente elétrica, já que esses aparelhos são associados em paralelo. A letra B.
Explique como o curto-circuito provocou o incêndio. Quando ocorre, nós acabamos de falar, né, sobre curto-circuito. Quando ocorre um curto-circuito, a intensa corrente elétrica produz grande quantidade de calor. Esse calor, né, que pode queimar o aparelho e pode provocar incêndios. Aí vem a letra C, que atitudes podem evitar acidentes com aparelhos elétricos. Quais foram as orientações que a gente tem que fazer? Temos que seguir, não é? Então, verificar sempre a voltagem, né, para comprar o aparelho adequado para a voltagem que a gente tem na nossa casa, né, usar sempre na voltagem correta. Não fazer emendas, né, nos fios, evitar o uso de vários aparelhos, né, numa única tomada. Às vezes a gente coloca aquele objeto lá, aquele adaptador que é chamado de T, e coloca vários aparelhos na mesma tomada, e aí acontece uma sobrecarga, né, pode causar o curto-circuito também. Mas vamos lá, vamos responder. Então, verificar sempre a voltagem correta dos aparelhos elétricos, não fazer emendas, né, de um fio em outro, evitar conectar muitos aparelhos em uma mesma tomada e proteger as instalações elétricas com disjuntores e fusíveis, né? Não manipular partes internas dos aparelhos. A letra D. Muitas pessoas sem moradia acabam ocupando edifícios sem estrutura e abandonados pelos órgãos públicos, como o dessa notícia. Em sua opinião, os órgãos públicos também teriam responsabilidade no acidente? O que é que vocês acham? Hã? Vamos lá. É importante, né, que vocês entendam que o papel dos órgãos públicos, eles têm a obrigação, né, de garantir moradia adequada e segurança para a população. Então, tem que ter esse acompanhamento por parte dos órgãos públicos. Mas, gente, nossa atividade, né, é só essa questão aí, é só uma atividade. Então, encerramos aqui, né, o nosso assunto sobre eletricidade e cuidados elétricos. E na próxima semana, né, será já a revisão geral, né, nós já estaremos concluindo esse trabalho, né, desde o início do ano até agora. Então, tenha uma ótima semana, acompanhe tudo direitinho, lembre de enviar as atividades para o professor, porque ele está só aguardando por isso. Então, fiquem com Deus e até a próxima.